Muito bem, dando continuidade, agora a gente começa então a 7.3.5, onde a gente vai estudar então os casos aqui mais gerais, que é equações de Maxwell na matéria. Bom, quando a gente trabalha com materiais sujeitos à polarização elétrica e magnética, existe aí uma maneira mais conveniente da gente escrever as equações de Maxwell, tá certo? Então, como a gente viu, dentro da matéria polarizada, existe um acúmulo de cargas e correntes aí que a gente chama de correntes ligadas ou cargas ligadas, sobre as quais a gente, em geral, não exerce um controle direto. Então a pergunta aqui é: como é que nós podemos reformular as equações de Maxwell de forma a fazer referência explícita somente a essas fontes que nós controlamos, ou seja, somente as cargas e correntes livres? Então esse que é o nosso objetivo aqui. Então a gente vai trabalhar substituindo aí as cargas por cargas presas mais cargas livres e isolar de tal maneira que a gente tenha só as cargas livres. E da mesma maneira, a gente tem as correntes presas e as correntes livres, e a gente vai então escrever a equação de Maxwell de forma que a gente tenha só os termos das correntes livres, certo? Bom, como é que a gente generaliza isso? Como a gente viu, para o caso de uma polarização estática, pesão, nós podemos escrever a nossa carga presa Rho P, ou B também, como a gente costuma chamar, que é o bound no inglês, que é igual ao menos o divergente de P. Isso a gente deduziu lá quando a gente fez elétron 1. Da mesma maneira, tá certo? Como a gente viu agora já no semestre, uma polarização magnética mão resulta aí numa corrente de magnetização. A gente tem uma corrente de magnetização que é dada aqui por um J M, que é igual ao rotacional da magnetização. Muito bem. No entanto, o que a gente deveria esperar, e aí que vem a pergunta, se del P del T for diferente de zero? O que devemos esperar? Então é aí que vem a generalização do problema. Então, nesse caso, qualquer variação dessa polarização elétrica, e aqui eu chamo de essa variação temporal, ela vai implicar num fluxo de carga de polarização JP, tá certo? Que deve ser incluído aí na corrente total, tá certo? Então, isso aqui, de fato, implica no surgimento de um fluxo de carga de polarização. Então vamos entender da onde que vem isso aí, esse fluxo de carga. Então vamos examinar aí um material polarizado, certo? Então tá aqui, tem um material qualquer aqui, ele tem aqui uma polarização pesão. Tá certo? Como a gente sabe, essa polarização ela introduz aí uma densidade de carga nas tampas aqui e nas laterais, tudo mais. No caso dessa polarização aqui,
como é dado, se você se lembrar, essa densidade de carga presa, ela é P escalar N inversor. Então, se a gente está supondo que ele está no eixo desse cilindro aqui, por exemplo, essa polarização vai introduzir uma densidade de carga que vale módulo de P, né? Mas tem aqui sinal nesse lado aqui, menos sigma P, certo? Porque o E não é antiparalelo ao P. E aqui você tem uma quantidade de carga superficial sigma P, nas duas tampas aí desse cilindro, certo? Se a gente aumentar, então, o módulo dessa polarização, a carga em cada extremidade, visto que ela é intimamente ligada aqui com o módulo de P, vai aumentar, certo? Então, de fato, no nosso exemplo aqui, se P aponta para a direita, tá claro? Do jeito que a gente está definindo aqui, e ele está aumentando, então todas as cargas positivas se deslocam levemente para a direita e todas as negativas para a esquerda, tá certo? Então você vai ter um aumento aí das cargas negativas aqui e um aumento das cargas positivas para cá, tá certo? Então esse deslocamento aí, esse efeito acumulativo, é basicamente o que nós chamamos da nossa corrente de polarização JP, tá certo? Então, o aumento ou diminuição, né, no caso que a gente está falando do aumento de módulo de P, induz, então, uma corrente de polarização JN, que a gente vai chamar de P, na realidade. Por quê? Não, se aumentou a polarização, você vai ter mais cargas negativas aqui, mais cargas positivas aqui. Isso é fruto, né, de uma corrente, tá certo? Esse deslocamento aí induz aí essa corrente de polarização. A carga em cada extremidade vai aumentar, tá certo? Como a gente já está deduzindo. Gerando, então, como resultado, uma corrente líquida. Essa corrente, então, é um DI, a variação dessa corrente, nada mais é, então, do que um del sigma P del T. Isso aqui é carga por unidade de área por unidade de tempo, então, multiplico aqui por dA perpendicular, tá certo? Ou seja, só levando em conta aqui o que são... Aqui está o meu elemento N inversor, né? E aqui está o meu elemento N inversor. Então, perpendicular à superfície. Isso aqui, por sua vez, nada mais é, visto que o sigma P está relacionado com o módulo de P aqui, é igual a um del módulo de P del T dA perpendicular. De forma, então, que é direto aqui, definir uma corrente de polarização J de P um J de P que é igual a um del Pzão del T. Isso porque, né, basicamente, o J nada mais é do que DI dA, tá certo? Lembre-se que I é igual a integral de J dA. Tá certo? Então, DI dA é o meu J aqui, tá certo? Então, se dA, passo entre aspas, dividindo aqui, fica DI dA, eu tenho, então, a minha corrente aí de polarização definida dessa maneira aqui. Então, isso aqui é a nossa corrente de polarização.
certo? Ou seja, ela nada mais é do que ΔP dt. É a variação do dipolo magnético, do momento da polarização do material. Vale enfatizar que essa corrente de polarização aqui, como nós definimos, ela não tem qualquer relação com a corrente de magnetização, tá certo? Ela está mais ligada e intimamente ligada com a polarização do material, tá certo? Então não tem nada a ver com uma magnetização. Esta última está associada, o J-imão, no caso a corrente de magnetização, está associada à magnetização do material, tá certo? E envolve, como a gente já viu, o spin e o movimento orbital dos elétrons. JP, por sua vez, é o resultado do movimento linear aqui das cargas, quando nós temos aqui um aumento dessa polarização aqui do material, certo? Então, só enfatizando a relação, a diferença entre o J-imão, que é a minha corrente de magnetização, tá certo? Com essa minha corrente de polarização. Muito bem. Vale frisar também que essa corrente de magnetização, corrente de polarização, ela é coerente com a equação da continuidade, tá certo? Como a gente gostaria de esperar. Então, se você se atentar, ó, pular para a próxima página aqui, nós temos que o divergente de J de P é igual ao divergente, tomando o divergente dos dois lados aqui, tá certo? Do ΔP ΔT, que por sua vez, então, pode ser escrito, né, se a variação temporal aqui e espacial comutar, né, for igual, a variação temporal for a mesma em todo o espaço, né? Você tem aqui um ΔT do divergente de P, de forma, então, se atentando que o divergente de P é igual a menos o ρP, né, que é a quantidade de carga presa. Então eu tenho daqui menos del ρP ΔT. E isso aqui, basicamente, divergente de J igual a menos del ρ ΔT, tá certo? Ou seja, é a equação da continuidade. Aqui para as cargas presas e a corrente de polarização. Como a gente vê, né, esse JP, de fato, ele é essencial para explicar aí a conservação da carga, né, de polarização, quando você tem aqui uma variação temporal dessa polarização. Muito bem, então, diante de tudo isso, a densidade de carga agora, ela pode ser separada em duas partes, como a gente já fazia antes, tá certo? A densidade de carga, o ρ, ainda é escrito como um ρ livre, mais um ρ preso, certo? Que basicamente é o ρ livre menos o divergente de P. Porém, a densidade de corrente é dividida agora em três partes, tá certo? Então a minha densidade de corrente, por sua vez, ela vai ter a densidade de corrente livre, ela vai ter a densidade de corrente de magnetização e agora, então, a densidade de corrente da polarização, que é o caso quando a polarização depende no tempo, certo? Isso aqui nada mais é do que o meu J livre, mais essa aqui está relacionada com a magnetização, é escrito como rotacional de Emão, e essa aqui é ΔP
del T. Tá certo? A lei de Gauss, usando a expressão da densidade de carga, como a gente já viu, ela é escrita como divergente de E igual a 1 sobre epsilon zero ρ livre mais ρ preso, que é o divergente de P, ou, em termos da indução, divergente de D igual ao ρ livre. Tá certo? Onde o D aqui, no caso, é dado por epsilon zero E mais P. Então a lei de Gauss, ela fica como usual, tá certo? Como a gente já conhecia. Porém, a lei de Ampère agora, visto que a gente tem essa nova corrente, né, de polarização agora, ela é escrita aí de uma maneira um pouco diferente, tá certo? Então o rotacional de B então aqui é a lei de Ampère. Eu vou tirar aqui só para a gente... A lei de Ampère. O que a gente tem da lei de Ampère? Rotacional de B é igual a μ0J, onde o J é o J total, tá certo? Que tem agora três termos, J livre, J de magnetização, mais o J aqui de polarização, a densidade de corrente de polarização. Então ela fica igual a μ0, densidade de corrente livre, mais a densidade de corrente de magnetização, que é dada pelo rotacional de Emão, mais a densidade de corrente de polarização, que é dado por del P, del T. Tá certo? Além disso, tem mais o termo que é a correção do Maxwell, né? Que é o μ0, epsilon zero, a variação do campo elétrico. Então daqui, ó, se você se atentar nessa expressão aqui, ó, vamos tomar a derivada dela. Del D, del T é igual a epsilon zero del E del T mais del P del T. Tá certo? Vou multiplicar os dois lados por μ0 aqui, μ0, μ0, μ0. Então, que você olha aqui, ó, veja que esse μ0 está multiplicando esse ΔP, esse objeto aqui, ó, nada mais é do que del, μ0 no caso, né? Del D, del T. Dessa maneira, então, a gente tem que o rotacional de B é igual a μ0J livre mais rotacional da magnetização mais μ0 del D del T. Escrevendo isso em termos do vetor H, tá certo? Então, se lembrando que H é igual a 1 sobre μ0 B menos Emão, tá certo? Aqui também é. Muito bem.
causa que multiplica os dois, né? Faz a distributiva. Muito bem. Substituindo, então, isolando aqui, substituindo a expressão, a gente tira daqui, então, que rotacional de H é igual a J livre mais o del D del T. Tá certo? A lei de Faraday, por sua vez, rotacional de E igual a menos del B del T, e o divergente de B igual a zero, eles não se afetam, tá certo, por essa variação da polarização, visto que elas já não são afetadas pela separação de carga e corrente em partes livres de Gauss, já que elas não envolvem, né, nem J nem P, tá certo? Então elas não têm nenhum tipo de modificação nessas duas expressões. Dessa maneira, então, a gente tem agora aí, em termos das cargas e correntes livres, as equações de Maxwell propriamente ditas, certo? Então, as equações, no final das contas, a gente vai ter divergente de D igual a carga livre divergente de B igual a zero, rotacional de E igual a menos del B del T, e finalmente a equação que a gente deduziu agora há pouco, rotacional de H igual a carga densidade de corrente livre mais del D del T. Então está aqui as equações de Maxwell agora, em termos das cargas livres, certo? Esse conjunto de equação ele tem uma certa desvantagem, tá certo? Porque elas são híbridas, né? Elas dependem tanto do campo quanto da indução, quanto do campo B e do vetor H. Elas têm, então, de ser suplementadas pelas relações que a gente chama de relações constitutivas, tá certo? Dando D e H em termos, né, do E e B, que vai depender, obviamente, da natureza do material. Para meios lineares, né, a gente já viu, a gente tem que P é igual a ε0, que se E, isso aqui para meios lineares, e a gente tem que a magnetização é proporcional ao H. É um XM H. De forma, então, que a gente poderia escrever, né, como a gente já viu, D igual ao εE e o H como sendo 1 sobre μ B. Certo? Então, pelo fato de ela ser híbrida, né, a gente tem que, de alguma maneira, relacionar aí o D com o E e o H com o B. No caso de meios lineares, as relações são simples assim, podem ser descritas dessa maneira apropriada. Onde aqui, só para enfatizar, o epsilon é igual a ε0, 1 mais xE, e o μ é igual a μ0, 1 mais xE. Certo?
Então, essas equações aqui, de fato, são as equações aí mais gerais aí que nós podemos ter, tá certo? Para o eletromagnetismo. Ela já considera aí meios materiais, onde você tem uma polarização e também polarizações dependentes do tempo, né? Que faz aqui aparecer uma variação da indução elétrica, certo? Então, esse conjunto aqui descreve aí o campo magnético, ou, na verdade, o campo eletromagnético e as equações de Maxwell na matéria. Ok?